O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite do presidente Lula para uma reunião na quarta-feira em Nova York, a primeira entre os dois líderes. Lula está em Nova York, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Desde domingo, mais de 75 mil manifestantes saíram às ruas de Nova York, onde 193 chefes de Estado, incluindo o presidente Lula, participam da Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira. São protestos por medidas contra o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis. Os ativistas pedem ainda o fim da guerra na Ucrânia. Nesta segunda, Lula e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky confirmaram a primeira reunião presencial entre os dois para tratar de um caminho pela paz. Lula tem defendido a intermediação do conflito por países não alinhados a nenhuma das partes. Lula também tirou o dia para preparar a sua fala na ONU. Como todos os anos, o Brasil faz o primeiro discurso do encontro. Essa é a 8ª vez que o presidente participa da Assembleia. Ele deve discutir a importância de combate a mudanças climáticas, a desigualdade e a fome. Deve ainda pedir mudanças em instituições globais, como o Conselho de Segurança. Também nestes dias em Nova York, o brasileiro deve falar sobre efeito estufa durante a Semana do Clima, evento criado em 2009 em que líderes mundiais discutem estratégias de preservação ambiental. Na segunda, Lula participou de 2 encontros bilaterais no hotel em que ele está hospedado. O presidente se reuniu com o ex-primeiro-ministro e membro do Partido Trabalhista britânico Gordon Brown, um defensor do multilateralismo internacional e de direitos trabalhistas. Lula também encontrou com o presidente do Partido Social Democrata da Suíça, Alain Berset. Enquanto ocorriam os encontros do lado de fora do hotel, atos contra e a favor do brasileiro. Durante essa visita aos Estados Unidos, Lula vai ainda se reunir com o presidente americano Joe Biden. Os dois devem lançar juntos uma iniciativa em defesa ao trabalhador, que deve abordar questões como a precarização, o desestímulo ao trabalho infantil e análogo à escravidão. Lula fica em Nova York até a quinta-feira, quando embarca de volta ao Brasil. Vamos a Brasília conversar ao vivo com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite para você. De um lado, Lula de volta ao principal fórum multilateral do planeta, a Assembleia Geral da ONU, vai fazer o discurso de abertura, como tradicionalmente fazem os presidentes brasileiros amanhã de manhã. E, de outro lado, agenda bilateral carregada, encontros marcados com Biden e Zelensky, ambos na quarta-feira, eventualmente podem até ofuscar o discurso dele de amanhã. Mas vamos primeiro tratar da fala nessa abertura da Assembleia Geral da ONU. Que temas devem estar presentes e qual a importância desse discurso? Imagino que possa até ser um pouco de um balanço desses 9 meses de governo Lula. Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto que está ao seu lado aí, para quem está nos assistindo. Amanda, a importância ela é tremenda, porque marca uma diferença muito grande com o governo passado, o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que isolou o Brasil do mundo e não era respeitado internacionalmente. O Lula tem uma agenda muito importante, né? A gente estava conversando um pouco antes por telefone a respeito do comentário de hoje, e você falava muito bem que, além do discurso do Lula, a agenda é importante. Os encontros que ele tem dão a dimensão da importância disso para a política externa brasileira e o peso que isso terá lá. Do ponto de vista do discurso, o Brasil tem lugar de fala na questão ambiental, tem peso geopolítico e peso de potência global ambiental. Lula vai cobrar aqueles 100 bilhões prometidos no Acordo de Paris em 2015, como ele mencionou na passagem dele para o Cuba. O principal, prático do discurso é a questão ambiental. Claro que o Lula também, e o Brasil, eles têm lugar de fala para falar do combate à fome, a questão da segurança alimentar. O Lula vai insistir nesse ponto de combate à desigualdade social, como a gente viu que ele fez na viagem à África recentemente. Outros 2 pontos que vão estar no discurso. Reforma dos organismos da ONU, do Conselho de Segurança, da governança global mundial, que ele já defendia no primeiro e no segundo mandato dele e continua defendendo agora. E, por último, a questão da paz. O Lula avalia que o conflito está congelado, como está hoje, e que é preciso chegar a um acordo para encerrar essa guerra lá na Ucrânia. Amanda e Augusto. E, Kennedy, o que esperar? Qual a importância desse encontro, então, do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com Zelensky da Ucrânia? O Augusto, com o Biden, é esse movimento pendular que o Lula faz. A gente viu na cúpula dos BRICS na África do Sul, ele muito alinhado, o dito Sul global, a China, né, uma contraposição a interesses americanos no mundo, e esse apelo pelo multilateralismo, porque as 2 grandes potências mundiais são Estados Unidos de um lado e China do outro.
Nesse momento, o Lula faz ali um afago ao Biden. E os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E os Estados Unidos são um país com o qual o Brasil tem relações de amizade antigas, bicentenárias até. Portanto, esse encontro com o Biden, eles têm um ponto em comum na questão sindical, uma iniciativa para ajudar a regulamentar os trabalhadores por aplicativos. O Lula e o Biden, que vai disputar uma eleição no ano que vem, o Biden lá contra o Trump, eles têm uma agenda comum nesse mundo do trabalho. Isso é importante. Já com o Zelensky, a avaliação do Lula é que a contraofensiva ucraniana não está produzindo resultado. O Zelensky só consegue levar esse conflito adiante porque tem ajuda americana e europeia, e o Lula, pela tradição brasileira de paz, acha que não vale a pena o Brasil alimentar um conflito que está congelado. Claro que é um campo minado para o Brasil, porque o Brasil é visto como um país que tem uma posição pró-Rússia, e o Lula fez um ajuste na fala dele, condenando a agressão russa. Portanto, é um encontro importante para o Lula se reposicionar em relação aos movimentos que ele fez para tentar chegar a um acordo de paz lá na Ucrânia, porque o conflito hoje está congelado. Isso é ruim para o mundo. É isso, Kennedy. Será interessante, importante encontro com esses dois líderes, até porque com Biden ele tem muitos pontos convergentes na agenda, né? Democracia, meio ambiente, relações trabalhistas, de repente um ponto de convergência, e até mesmo com Zelensky poderiam produzir fatos positivos aí para a diplomacia brasileira. Obrigada, Kennedy. Obrigado, Kennedy. Boa noite para